Você já imaginou ter o poder de decidir quem vive e quem morre? No primeiro episódio de Death Note, esse poder cai nas mãos de um estudante brilhante, e nada no mundo será igual depois disso. O episódio começa mostrando um lugar sombrio e decadente, o mundo dos Shinigamis. Ali, criaturas chamadas de deuses da morte passam seus dias sem qualquer propósito, apenas esperando que suas vítimas humanas morram para aumentar sua própria vida. Entre eles está Ryuki, um Shinigami excêntrico, entediado ao extremo. Tomado pela vontade de causar algo novo, Ryuki decide que quer ver o caos acontecer no mundo humano. Ele sutilmente deixa cair o seu Death Note, um caderno capaz de matar qualquer pessoa cujo nome foi escrito nele. A cena então muda para o Japão, onde somos apresentados a Light Yagami, um estudante extremamente inteligente, disciplinado e aparentemente perfeito. Apesar da sua genialidade, Light se sente sufocado por um mundo que considera injusto, corrupto e repleto de crimes. Ao sair da escola, Light observa o céu e vê um caderno preto caindo lentamente. Sem entender o que está acontecendo, ele caminha até o local onde o objeto cai e o coleta. Na capa está escrito Death Note. Intrigado, ele abre a primeira página e vê as seguintes regras. A pessoa cujo nome foi escrito neste caderno morrerá. Light não acredita. Acha que é apenas uma brincadeira de mau gosto, mas mesmo assim decide levar o caderno para casa. Já em casa, ele liga a televisão e assiste a reportagem sobre o criminoso que mantém reféns em uma escola. Pensando que seria algo ridículo acreditar naquela regra, mas também curioso demais para ignorar a possibilidade, Light decide testar. Ele pega o caderno e escreve o nome do criminoso, incluindo o tempo aproximado indicado na TV. Passam-se 40 segundos. De repente, o criminoso entra em colapso e morre ao vivo. Light congela o caderno real. Aterrorizado e ao mesmo tempo fascinado, ele tenta raciocinar o que aconteceu. Para tirar a dúvida, Light faz o segundo teste. Desta vez, com um delinquente que estava ameaçando uma mulher no meio da rua. Ele escreve o nome rapidamente. 40 segundos depois, morte súbita. Light confirma. O Death Note funciona. É então que no dia seguinte, alguém entra em seu quarto. Ryuki. O Shinigami se revela de maneira súbita e assustadora. Mas Light não reage como um humano normal reagiria. Ele já sabia que alguém apareceria. Afinal, um caderno desse não poderia ser algo comum. Ryuki explica a Light que não está ali para ajudar, nem para impedir. Ele está apenas observando. Para ele, tudo aquilo era um entretenimento. Ele conta que deixou cair o caderno de propósito, e Light agora é o dono legítimo. Light confessa a Ryuki que durante a noite inteira escreveu nomes de diversos criminosos. Ele mostra páginas e páginas preenchidas. Ele tomou para si a ambição de limpar o mundo daqueles que considera perverso. E é neste momento que Light revela sua ambição suprema: criar um mundo sem crime, sem corrupção, governado pelo medo do castigo final. Um mundo em que ele seria Deus. O segundo episódio começa imediatamente após os eventos do primeiro. Light está totalmente imerso em seu novo propósito. Temos notícias se espalhando rapidamente pela TV e jornais, comentando mortes repentinas e simultâneas de criminosos em vários lugares. O mundo está assustado, mas ao mesmo tempo intrigado. Mas enquanto Light age nas sombras, uma força gigante começa a se mover. A cena corta para as Nações Unidas, líderes de vários países que estão em choque com as mortes inexplicáveis. A Interpol declara que esses assassinatos parecem seguir um padrão. Eles então decidem convocar um consultor especial, alguém misterioso, alguém que quase ninguém nunca viu pessoalmente. Esse consultor é Ellie. A introdução de Ellie é feita de forma icônica, uma silhueta escura, voz modificada, postura relaxada, quase infantil, mas com uma inteligência assustadora. Ele aparece no telão ocultando sua identidade. Sem hesitar, Ellie afirma: essas mortes não são coincidências, é um trabalho de um assassino, um único indivíduo. Isso deixa todos chocados. Mas Ellie vai ainda mais longe. Ele sugere que o assassino está matando com um método que não existe contato físico. Ele diz ainda que vai pegar esse assassino e que vai capturar a Kira. Voltando ao Japão, Light está em casa, revisando notícias e comemorando o impacto de suas ações. Ele nota que o termo Kira está se espalhando entre o público. Alguns têm medo, outros apoiam secretamente. Para Light, isso é perfeito. Ele quer que as pessoas sintam a presença de Kira como Deus observando tudo. Em seguida, assistimos a primeira jogada usada de Ellie. Para testar seu inimigo e coletar informações, Ellie transmite ao vivo em rede nacional um comunicado especial. Um repórter aparece diante das câmeras e diz: Kira, eu sei que você está vendo isso. Eu sou Ellie. O que você está fazendo é errado. Você é apenas um assassino, apenas um criminoso. Light fica extremamente irritado. Sua ideia de mundo perfeito é questionada pela primeira vez. Ele decide então provar sua superioridade imediatamente. Convicto, ele abre o Death Note e escreve o nome do repórter, que dizia ser Ellie, declarando que o matará naquele momento diante de milhões. Então, o repórter cai morto na transmissão ao vivo. Só que, segundos depois, Ellie aparece na tela, calmo, sereno, intocado. Ele revela que esse homem não era ele, era um condenado no corredor da morte, e já esperava que o Kira o matasse. Light congela. Pela primeira vez ele foi enganado, manipulado. Sua confiança absoluta é atingida. Ela então faz sua primeira dedução sobre Kira, que Kira precisa ver o rosto da vítima para matá-la. Além disso,
que Kira está no Japão, na região de Kanto, pois o repórter usado na isca foi apenas transmitido naquela região, o que prova a localização aproximada de Light. Quando a transmissão termina, Light aperta os dedos com força, admitindo pela primeira vez que subestimou alguém, mas também desperta outra coisa dentro dele, um ódio profundo por Ellie, um reconhecimento de que encontrou um inimigo à altura. Do outro lado do mundo, Ellie se curva para a frente, comendo um doce e murmura: "Você deve estar com raiva, Kira. Isso significa que estou no caminho certo." Enquanto isso, Ryuki observa Light e ri. Ele sabia que esse confronto estava vindo e estava ansioso para ver no que ia dar. O episódio termina com um contraste visual poderoso. De um lado, Light encarando Death Note, prometendo que vencerá Ellie. Do outro, Ellie encarando a tela, prometendo que encontrará Kira. E assim começa o maior duelo de inteligência dos animes. O terceiro episódio começa com Light sentado à mesa, ainda abalado com a jogada de Ellie no episódio anterior. Pela primeira vez, Light percebe que o seu maior inimigo, na verdade, não é um criminoso, mas alguém tão inteligente quanto ele, ou talvez mais. Ryuki está jogando na câmera de Light, rindo de tensão. Ele lembra a Light algo importante: você não é o primeiro humano a pegar um Death Note, mas com certeza é o mais divertido. E aqui, pela primeira vez, começamos a aprender mais sobre o funcionamento do caderno. Ryuki explica novas regras. Para matar alguém, além do nome, Light precisa visualizar o nome da mesma pessoa. A morte padrão é ataque cardíaco, a menos que Light especifique outra causa. Ele pode controlar as ações das vítimas por até 6 minutos e 40 segundos antes da morte. Essas informações fazem Light refletir. Ele percebe que o Death Note é muito mais poderoso do que imaginava e que pode ser usado com extrema precisão. A cena corta para Light em seu quarto, escrevendo freneticamente no caderno. Ele testa combinações de morte, causas, horários, sequências. Ele quer entender exatamente onde estão os limites das regras para poder ultrapassá-las no futuro. Enquanto isso, a polícia japonesa se reunia para discutir a ameaça de Kira. Entre eles estava o chefe da polícia, Soichiro Yagami, o próprio pai de Light. Ele assume a liderança da investigação sem imaginar que seu filho é justamente o assassino que está caçando. Enquanto isso, em um esconderijo, ele acompanha todas as movimentações atento. Ele declara com convicção: Kira é um estudante, um jovem inteligente e alguém com senso de justiça distorcido. Todos ficam chocados com a afirmação, mas ela explica sua lógica. O padrão dos assassinatos coincide com horários escolares. A seleção das vítimas demonstra conhecimento profundo sobre criminologia e comportamento. As mortes aumentam durante feriados e fim de semana. Ela está montando o perfil psicológico de Light sem saber quem ele é. Ryuki comenta para Light que quanto mais ele usar o caderno, mais o L vai chegar até ele, com um sorriso frio e calculado. A próxima cena mostra Light voltando da escola. Ele está calmo, mas por dentro de sua mente trabalha em alta velocidade, criando planos para manipular a opinião pública e criar padrões que confundem a polícia. Mas, no meio dessa tempestade, algo inesperado acontece. Ryuki avisa Light que ele está sendo seguido por alguém, e nesse momento, Light congela. O episódio acaba mostrando um agente do FBI espionando Light. E aí, estão gostando do vídeo? Deixa aquele like, fala nos comentários se vocês querem a continuação e não se esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo, valeu!